Queridos irmãos, a paz do Senhor. Quero aproveitar que ainda estamos em pés, você que trouxe a sua Bíblia, eu quero convidá-los à reflexão acerca do capítulo 4 do Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos. Capítulo 4 do Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 4, e o versículo de número 35. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, o versículo de número 35. É um texto muito conhecido. Quero ler com vocês e com a bondade de Deus conseguir extrair daqui uma mensagem. A palavra de Deus diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e o despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. O vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Podei vos assentar, meus irmãos. Queridos, antes de falar-lhes acerca da palavra, eu quero glorificar a Deus por poder estar aqui com vocês, poder servir a igreja como pregador de uma boa palavra. Eu sempre digo isso, boa não porque sou eu quem prego, mas boa porque ela é de Deus. E eu quero glorificar a Deus pela vida do pastor Wagner, pastora Nádia. Muito obrigado pela honrosa oportunidade que vocês estão me dando aqui hoje. Eu me sinto muito honrado e muito feliz de poder cooperar com a igreja mais uma vez. Eu me faço acompanhado hoje da minha esposa. Fica de pé, amor, o pessoal te vê. A mais linda de todas. Pastor, como é que pode, senhor feio desse jeito, casar bem? Dízimo, irmão, dízimo. Eu sou dizimista, fiel. Não tem erro. Hashtag fica a dica. Deus te abençoe. É a minha namorada já há 10 anos. Nós temos 2 lindos filhos, o Isaac e o Joabe, que ficaram hoje com a sogra, estão na verdade na nossa igreja, e nós estamos aqui para servir a igreja e executar o nosso ministério. Queridos, quantos estão preparados para ouvir algo de Deus hoje podem dizer amém? Eu quero que você se prepare, eu quero que você fique na expectativa, porque Deus te abençoe, Ju. Eu quero que você fique na expectativa, porque Deus tem muito para falar conosco aqui nessa noite. Deus me deu uma palavra para essa ocasião. Eu me lembro bem que durante um período de 1 ano e alguns meses, eu fui pastor titular da nossa igreja, que hoje é a igreja sede do nosso ministério ali em Porto Alegre. E toda noite de terça-feira, no culto da palavra, quando pregava de forma expositiva e em série,
quando eu pregava uma série de mensagens sobre algum determinado tema, eu me recordo que sempre trazia comigo a Bíblia, o esboço e algum livro. O livro que eu trazia, eu sempre fazia indicação de leitura para a igreja, porque era o material que eu estava lendo para conseguir trazer aqueles sermões e extrair o máximo de conteúdo acerca das mensagens que Deus me dava naquele tempo. Sempre que alguém me pergunta, por alguma razão, Deus tem me levado nessa área do ensino, da palavra. E sempre que alguém me pergunta, e acredite, são muitas as vezes, eu sempre tenho uma indicação de um bom livro para fazer. Quando me perguntam, pastor, qual é o livro que eu leio ou que eu devo ler sobre esse assunto, eu sempre sei porque sou leitor e consigo fazer geralmente uma boa indicação. Porém, no mês passado, pastor Wagner, pastora Nádia, dentre as leituras que eu estava fazendo, eu li um livro que é a primeira vez que eu não recomendo um livro para ninguém. Ou melhor, é a primeira vez que um livro, na minha avaliação, se torna altamente não recomendável. É a primeira vez que eu consigo dizer, você não deve ler esse livro. Não leia esse livro. Quando chegou às minhas mãos a leitura de um livro, eu cheguei à conclusão de que era um livro que eu não recomendaria para todos. O livro que eu li se chamava O Deus que Destrói Sonhos, do autor chamado Rodrigo Bibo. Esse livro é altamente não recomendável para aqueles que acreditam que Deus é um escravo, que Deus é alguém que sempre tem que dar, fazer, responder, se manifestar, acontecer. Para as pessoas que acreditam que Deus é o nosso servo e não ao contrário, O Deus que Destrói Sonhos é um livro altamente não recomendável. O primeiro capítulo desse livro, o Rodrigo Bibo, ele fala acerca da teologia da Xuxa. Quantos aqui conhecem a teologia da Xuxa? Levanta a mão para mim ver. A teologia da Xuxa é a teologia que afirma que tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima tem que me dar. Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima precisa me dar. A verdade é que nós construímos uma caixa, nós moldamos uma caixa de acordo com os nossos presets de justiça, bondade, santidade, retidão. Nós moldamos essa caixa e dizemos assim: Deus, essa é a tua caixa. O Senhor vai ficar aqui dentro. E tudo que eu acho que é bom, e tudo que eu acho que é justo, e tudo que eu acho que é santo, e tudo que eu acho que é honesto, está aqui. E desses limites o Senhor não pode passar. Mas o Deus que nós servimos é um Deus que não pode ser domesticado. Deus, ele vai agir de forma diferente daquilo que nós pensamos que é certo, que é honesto, que é correto, que é justo, que é íntegro, que é santo. E quando Deus sai para fora da caixa que nós construímos para Ele, nós nos decepcionamos com Deus. Quando na verdade nós não estamos decepcionados com Deus, estamos decepcionados com os conceitos e expectativas que temos nele. A gente diz: se o Senhor não fizer isso, o Senhor não é bom. Se o Senhor não fizer isso, o Senhor não é santo. Se o Senhor não me curar, o Senhor não me ama. Se a resposta que eu preciso não vir, o Senhor me odeia. Mas Deus,
para usar uma mesma expressão desse livro que li, e não recomendo para quem acredita que Deus é seu servo, Deus também derruba o nosso sorvete no chão. Deus também é o Deus que te diz não. Deus é o Deus que também fica em silêncio quando tudo o que nós precisamos é resposta. Deus também é o Deus que te deixa doente quando você precisa de uma cura. Deus é o Deus que deixa a porta fechada quando tudo que você precisava era da porta aberta. Deus é o Deus que diz não vai, você não vai ir, e toda nossa tentativa de ir, ela se torna frustrada, porque Deus também nos diz não. O que eu estou tentando dizer é que é muito fácil se decepcionar com Deus, ou se decepcionar com a expectativa que geramos em Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia e conhecemos quem Deus é, através de seus atributos comunicáveis e incomunicáveis, nós temos a certeza de que não existe possibilidade de se decepcionar com Deus, porque quem conhece Deus sabe que Deus é um Pai amoroso, e um Pai amoroso não diz sim toda hora. Deus também te diz, eu quero que você receba a primeira coisa que Deus me trouxe aqui para te dizer nessa noite: o não também é uma resposta de Deus. O silêncio também é uma resposta de Deus. Uma doença também é uma resposta de Deus. Uma porta fechada também é uma resposta de Deus. Eu gostaria de falar-lhes que não existem razões para nos decepcionarmos com Deus. O texto que nós lemos, ele evidencia homens extremamente decepcionados com Jesus. Estão no meio de uma tempestade, mas só estão lá porque o próprio Cristo os conduziu para lá. E no meio da tempestade, eles olham para Jesus e dizem: o Senhor não se importa conosco. O Senhor não se importa que pereçamos aqui. Jesus é a figura mais importante da história da humanidade. Nunca houve, nunca haverá ninguém que seja maior do que Jesus. E o nosso erro é acreditar ou pensar que Cristo é o maior homem da história da humanidade pelos milagres que fez, por ter ressuscitado os mortos, por ter dado vista aos cegos, por ter feito surdos ouvir, por ter feito paralíticos andar, por ter curado leprosos. A gente acredita que Cristo é o maior homem da história da humanidade pelos feitos que ele fez, mas não. Jesus não é o maior homem da história pelas coisas que ele fez. Jesus é o maior homem da história da humanidade pelos ensinamentos que ele deixou. Jesus mudou a história do mundo com discursos. Jesus mudou a história do mundo com sermões. Jesus mudou a história do mundo apenas falando verdades do céu para a terra. É possível provar isso, pastor? É claro que é. No capítulo 5, a partir do Evangelho segundo escreveu Mateus, a partir do verso de número 27, Jesus começa a fazer uma série de indagações. Vocês ouviram o que foi dito pelos antigos? Eu, porém, vos digo isso. Vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo isso. E tem algumas coisas que Jesus fala que são profundas. Ele vai dizer: vocês ouviram o que foi dito pelos antigos? Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao mal com o mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Isso bugou a mente das pessoas. Você cria o teu filho dizendo: se te baterem na escola, você devolve o tapa. Se te derem um soco, você devolve o soco. Se te agredirem, você devolve a agressão. Jesus, ele vai parar tudo e vai dizer: não resistam ao mal, mas se baterem num lado da tua face,
oferece a outra também. Em outra ocasião ele chega a dizer: vocês ouviram o que foi dito pelos antigos? Amem o vosso próximo, odeiem os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos perseguem, e fazei o bem àqueles que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estais no céu. Jesus muda a história da humanidade falando coisas que Platão, Aristóteles, Sócrates, os filósofos não tinham falado. Os outros choviam no molhado. Jesus Cristo ia na ferida profunda e dizia: eu porém vos digo, se vocês até aqui odiaram o vosso inimigo, está na hora de vocês aprender a amar aqueles que vos odeiam. Pelo fato de Cristo ter sempre um sermão impactante para falar, ele estava sempre rodeado de multidões. Mas o que Jesus falava era tão profundo, mas tão profundo, que um dia alguém olhou e disse: esse sermão aí está muito forte, tchau. Um por um foram saindo. Jesus olha para os seus discípulos e diz: vocês podem ir também se vocês quiserem. Pedro olha para Jesus cheio de Deus: Senhor, para quem iremos nós? Não é para onde iremos nós, porque eu posso ir para qualquer lugar, mas eu não acho ninguém que fala como o Senhor fala. Para quem eu vou, Senhor? Se até aqui eu já fui em todos os lugares, e só da tua boca eu ouvi palavras de vida eterna. Para onde? Para onde? Para onde eu irei, Senhor? Porque o Senhor fala do jeito que os filósofos não falam. O Senhor bate, mas bate na alma, e o teu bater na alma, Ele cura de alguma forma. Não tenho para onde ir. Jesus Cristo sempre era cercado de multidões. O texto que lemos, Jesus Cristo vai pregar um dia inteiro, e depois de pregar um dia inteiro, Ele vai olhar aos seus discípulos e vai dizer: passemos para o outro lado. Aqui está a primeira razão pelo qual esses discípulos se decepcionam com Cristo. Jesus havia pregado um dia inteiro. Nós passamos, quando foi a nossa GO? Foi em março, não foi? 26 de março, nós passamos aqui o dia inteiro. Jantamos depois. Irmão, eu cheguei em casa, eu literalmente desmaiei. Eu não lembrava de como que eu tinha chegado na minha cama. Só acordei no outro dia. Cansa demais. O problema é que tem dois cenários. A multidão que ouviu o dia inteiro está indo para o descanso, e os discípulos que também ouviram o dia inteiro estão sendo chamados ao trabalho. A verdade é essa, é que muitos estão indo ao descanso, mas Jesus está chamando um povo dizendo: vem, porque eu preciso do teu trabalho. Vem porque eu preciso do teu trabalho. Vem porque eu preciso do teu... Você vai segurar na mão de alguém que está do seu lado e vai dizer para ele: você está decepcionado porque é difícil. Diga. Você pode estar decepcionado porque não existe coisa pior. Você olhar para os descansados indo para a cama e Jesus te chamando para o trabalho. Mas eu tenho uma boa notícia para os trabalhadores, que enquanto uns estão indo para a cama, eles estão indo para o mar trabalhar. Existe uma palavra de Deus para o teu
teu coração. É o apóstolo Paulo quem disse: meus amados irmãos, sede sempre firmes, constantes, sempre abundantes, inabaláveis na obra do Senhor. Por quê? Porque o vosso trabalho não é vão no Senhor Jesus. Eu quero que você levante as duas mãos, levante as duas mãos, porque eu recebo uma inspiração de Deus para profetizar para alguém aqui. Valerá a pena ir para o trabalho, enquanto muitos estão indo para o descanso. Valerá a pena. Levante a mão para adorar, levante a mão para adorar, levante a mão para adorar. Diga para quem está do teu lado: eu sei que cansa, mas Jesus conta com o teu trabalho. Diga: eu sei que cansa, mas Jesus conta com o teu trabalho. Eu sei que cansa, mas Jesus conta. Não é tempo de descansar. Eu estou todo arrepiado aqui. Deus não te chamou para o descanso. Deus te chamou para o trabalho. Mas dói ir para o trabalho enquanto tem alguém indo dormir. Mas eu vou mesmo assim, porque eu amo o trabalho. E mais do que isso, eu amo aquele que está me mandando ir ao trabalho. Só que Jesus começa a apertar. A Bíblia diz: passemos ao outro lado, é o que Jesus fala. O versículo de número 36. A Bíblia diz: e deixando a multidão. O senhor me dá licença, pastor, para falar uma verdade? Vai doer. O senhor tem certeza que o senhor me dá licença? Então olhe para cá. A multidão representa a glória do ministério. Eu trabalho com marketing em uma grande rede do nosso estado. E um dia eu estava numa reunião, conversando com a gestora de marketing, e ela me disse assim: Léo, nós vamos chamar digital influencers para trabalhar nas nossas campanhas. Eu disse: show, legal. Mas ela me falou uma coisa. Ela falou assim: você vai falar com eles. Pode procurar aí todo mundo. Janho, esses caras tudo aí. Irmão, R$5.000 por um story. Sabe? Chega a doer assim na costela. Aí ela falou assim: mas só faz uma coisa. Seleciona aqueles que têm pelo menos 30, 40, 50 mil seguidores. Estamos falando de negócio local. Chamar um influencer de verdade com bilhões de seguidores é outra história. Eu falei assim: mas e aqueles que são influencers também, mas não têm tantos seguidores? Ela falou assim: não importa o que eles são. O que importa é o quanto de gente eles estão sendo seguidos. O que importa é o tanto de pessoas que eles conseguem atingir. Olhar para esses discípulos, deixando a multidão, e trazer para o tempo em que nós estamos vivendo. Professor, nos faz entender que de vez em quando Jesus vai falar para alguém: não te chamei para aparecer. Quero. Senhor, mas todo mundo tem, é normal, todo mundo é famoso, todo mundo é grande, todo mundo é importante. Mas você, eu estou te chamando para você deixar a multidão. Eu estou te chamando para você deixar o aplauso.
Eu estou te chamando para você deixar a glória do ministério. Senhor, ninguém vai me ver no mar? Não. Senhor, ninguém vai me ver remando? Não. Senhor, ninguém vai ver o meu trabalho? Não. Mas do outro lado, tem alguém endemoniado. Eu vou chegar lá por causa do teu trabalho. Talvez, Deus não tenha te chamado para estar aqui. Talvez Deus tenha te chamado para limpar o banheiro da igreja. Talvez Deus tenha te chamado para recepcionar as pessoas. Sabe qual é o nosso erro, pastor? É dar a impressão de que quem limpa o banheiro é menos do que quem prega aqui. O nosso erro é dar a impressão de que quem está nos bastidores é menos importante daqueles que estão aparecendo. Eu tenho uma palavra de Deus aqui para o teu coração. É tempo, eu estou sentindo Deus aqui, eu estou todo arrepiado. Meu Deus. Eu falava com Ismael alguns meses atrás, ele me disse: pastor, Deus está tirando as estrelas do congresso. Eu disse: é verdade. E Deus falou comigo, pastor Wagner, Deus falou comigo, Ismael, que o tempo das estrelas vai passar, e Deus está chamando uma classe de trabalho que não está nem aí para seguidor, que não está nem aí para aplauso, mas está importado com o trabalho. Você vai segurar na mão de alguém, você vai segurar na mão de alguém e você vai dizer para ele: o aplauso não é mais importante que o trabalho. Diga. A fama não é mais importante que o trabalho. A multidão não é mais importante que o trabalho. O reconhecimento não é mais importante que o trabalho. Então trabalhe. Aleluia. Eu sei que fica difícil de dar aleluia. Se não der para dar aleluia, fala ai, mas fala alguma coisa. Porque nem sempre Deus está nos chamando para as multidões. Tem vezes que Deus nos chama e tudo que Ele quer é o teu trabalho, sem que ninguém te veja dormindo. Pastor, por que é que Ele precisa do meu trabalho sem ninguém ver? Eu vou ler para você. O capítulo 4 termina e o capítulo 5 começa. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda cadeias o podiam alguém prender. Tendo ele sido muitas vezes presos com grilhões, cadeias, e as cadeias foram feitas por eles em pedaço, e os grilhões em migalhas, e ninguém mais o podiam amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e se ferindo com pedra. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por diante de Deus que não me atormentes mais. Porque dizia: sai desse homem, espírito imundo. Do outro lado tem alguém precisando de uma libertação. Ninguém vai ver meu trabalho, não, mas do outro lado, quando você chegar, alguém vai ser impactado pela mensagem. Alguém vai ser impactado pela mensagem. A Bíblia diz que eles entram, deixam a multidão. E o versículo 37 afirma que levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco. O versículo 36 diz que eles saem, e outros pequenos barquinhos saem de atrás, junto com eles. Sabe por que nós nos decepcionamos com Deus? É que às vezes Jesus nos chama para o trabalho, e a gente olha para todo mundo e diz: vem comigo que vai dar certo.
Você chama o teu pai, você chama a tua esposa, você chama os teus filhos, e você está no barco grande, e os barquinhos menores estão vindo junto com você, tranquilo, porque afinal de contas, foi Jesus que te chamou. Então se Jesus me chamou, está tudo bem. Mas a tempestade vem, e mesmo você estando cansado, e mesmo você já tendo trabalhado um dia inteiro, Jesus te chama para o trabalho. Porque tem gente atrás de você. Se você parar, quem está vindo também para. Eu preciso que um pai me entenda nessa noite. Eu preciso que uma mãe me entenda nessa noite. Eu preciso que um filho me entenda nessa noite. Talvez você seja o maior referencial dentro da sua casa, e alguém está indo em direção a Cristo, seguindo o teu exemplo, seguindo o teu exemplo, seguindo o teu exemplo. E se você parar, quem está vindo atrás de você também para. Mas eu sinto inspiração de Deus aqui para ministrar algo. Levante as duas mãos, as duas mãos. Não, você vai fazer melhor, você vai agarrar na mão de alguém que está do seu lado e você vai dizer para ele: eu sei que remar cansa. Diga irmão, eu sei que remar cansa. Eu sei que o trabalho está te cansando, mas tem gente que está vindo atrás de você. Se você parar, eles também vão parar. Diga, tem um barquinho atrás de você que é o teu filho. Diga, tem um barquinho atrás de você que é a tua esposa. Tem um barquinho atrás de você que é o teu esposo. Tem um barquinho atrás de você que é uma igreja. Tem um barquinho atrás de você que são pessoas. Tem alguém atrás de você que está te olhando e está dizendo: eu estou indo a Cristo pelo exemplo dele. Eu estou indo a Cristo pelo exemplo dela. Eu estou indo a Cristo pelo exemplo do meu pai. Não tem nada, levante a mão. Não tem nada mais que me dê temor diante de Deus quando eu desço do altar e alguém me diz: pastor, o Senhor é uma bênção, o Senhor é referência para mim. Me desce muito temor e tremor diante de Deus, porque eu sei que tem vários barquinhos que estão vindo junto de mim, mas Deus me trouxe aqui com uma palavra para alguém nessa noite. Eu sei que você está cansado, eu sei que você está cansado de trabalhar, mas existe gente que está vindo atrás de você. Se você parar, eles param. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para te dizer: tem força chegando, tem força chegando, tem força chegando. Receba força em nome de Jesus, receba força em nome de Jesus. Aonde estão? Eu estou sentindo a inspiração de Deus para permanecer nisso por uns momentos. Aonde estão aqueles que estão cansados de trabalhar? Aonde estão aqueles que estão cansados de remar? Receba força. Deus está te dando forças nessa noite. Não pare. E eu quero encerrar, porque a tempestade que estava do lado de fora entra para o lado de dentro. Os problemas de fora geralmente também entram para o lado de dentro. E tudo que a gente procura é um referencial. Por que eu estou aqui? Quando esses discípulos procuraram o referencial de entender o porquê é que eles estavam lá, eles olharam para Cristo, e Cristo estava dormindo. Não só dormindo, mas dormindo na popa. A popa é o lugar onde ficava o leme, que virava as velas a bombordo ou a estibordo, esquerda ou direita. É o lugar do controle. Não tem nada mais desesperador do que você pensar que alguém está no controle e ter a sensação de que você está à deriva. Esses discípulos olharam para Cristo dormindo no lugar do controle, e o que eles falam para Cristo conota, demonstra o quanto que eles estavam decepcionados. Eles olham para Cristo e dizem: Senhor, o Senhor não se importa que a gente morra aqui? O Senhor não se importa que nós pereçamos aqui?
Jesus se levanta, se espreguiça, e eu vejo. Não é porque vocês não estão me vendo com a mão no leme que eu não estou no controle. Não é porque vocês não estão vendo as velas virarem que eu não estou no controle. Deus pode estar em silêncio. Você pode ter a sensação de que está à deriva, mas é Ele quem está te guiando. É Ele quem está no controle. Pastor, mas eu não estou vendo. Quem foi que disse que você precisa ver? Você precisa acreditar. Deus, eu não estou vendo a vela virar, eu não estou vendo a mão no leme, mas eu estou crendo que mesmo doente o Senhor está no controle. Mesmo sem dinheiro o Senhor está no controle. As coisas caindo o Senhor está no controle. Eu estou desempregado, mas o Senhor está no controle. Eu estou passando alguma privação, mas o Senhor está no controle. Jesus se levanta. Ele olha aos seus discípulos e diz: porque vocês estão tímidos, ainda não tendes fé. Quando Jesus fala ainda não tendes fé, Ele está relembrando a sua história anterior. Isso está acontecendo no capítulo 4 de Marcos. No capítulo 1 Ele já tinha curado a sogra de Pedro. No capítulo 1 Ele já tinha curado um leproso. No capítulo de número 2 Ele já tinha curado um paralítico. No capítulo 3 Ele tinha curado um homem da mão ressecada. Ou seja, Jesus já havia dado mostras de que Ele não era normal. Jesus já havia dado mostras de que Ele era confiável. Mas mesmo assim os discípulos se desesperaram. Quando a gente olha para isso, a gente tem a certeza de que a maioria de nós somos exatamente assim. Irmão, tu tratou Covid com paracetamol e com sopa. Tu acha que isso é por causa do teu histórico de atleta? Se dependesse do teu histórico de atleta, tu já tinha descido à sepultura. Quantos amigos nós temos? Quantos? Pastor Wagner conheceu, Pastor Jefferson Formoso, terceiro vice-presidente da nossa igreja. Sepultamos ele porque perdemos ele para a Covid. Um outro amigo, 3 doses da vacina, 37 anos de idade, forte, saudável, foi entubado e não voltou da intubação. E tu tratou Covid comendo sopa e vendo Netflix. A crise bateu lá no final de 2019, começo de 2020. O mundo de todo mundo caiu. E por alguma razão Deus te manteve próspero. Todo mundo sem dinheiro e você olhava, no 5º dia útil o dinheiro estava na tua conta, dava para pagar as contas, dava para fazer rancho. Se você for olhar para a sua história, nem era para você estar aqui hoje. Jesus já demonstrou que você pode confiar nele. Mas é o primeiro vento que você passa e você diz: Senhor, o Senhor não se importa comigo. Eu vejo Jesus se levantando e te dizendo: meu filho, depois de tudo que eu fiz por você, você ainda não acredita em mim, ingrato. Você vai segurar na mão de alguém que está do teu lado e você vai dizer para ele assim: há motivos para você confiar em Cristo. Diga, irmão, diga. Jesus já te provou que Ele é confiável. Jesus já te provou que você pode demonstrar toda a sua confiança nele. Então, pelo amor daquele que vive, pare de reclamar. Dance conforme a música e descanse o teu coração, porque Ele vai se levantar. Ele vai. Jesus se levanta, manda o vento calar a boca. E diz a Bíblia que o vento cala a boca. E os discípulos olham e perguntam: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? A resposta está no capítulo 5 e o versículo 2 do livro do Apocalipse, e eu encerro.
E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, na terra e nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Porém, me disse um dos anciões: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Levante as mãos, levante as mãos, levante as mãos, porque eu encerro debaixo de uma profecia de Deus. Sobe aqui, Ju, sobe aqui, Ju, sobe aqui. Eu encerro debaixo de uma profecia de Deus aqui para o teu coração nessa noite. Eu encerro debaixo de uma... Você ainda está se perguntando quem é esse que até o vento e o mar manda calar a boca e eles calam? A resposta é: esse é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu e foi digno de abrir o livro e desatar o seu ser. Você vai olhar para alguém que está do teu lado e você vai dizer para ele: você não está seguindo um perdedor, irmão. Diga. Você não está seguindo um perdedor, você está seguindo o leão que venceu, o leão que venceu, o leão que venceu. Eu vou ficar nisso até tu acordar. Você está seguindo o leão que venceu. Jesus prova aos seus discípulos que não existem razões para que eles estejam ansiosos, ou preocupados, ou ainda decepcionados. Porque a grande tempestade estava sujeita a uma palavra que saía da boca dele. Não existe razões para você estar decepcionado com Deus. Se você entendesse, ou melhor, entender você entende. Se você acreditasse que essa doença está debaixo de uma palavra dele, se você acreditasse que essa crise está à mercê de uma palavra que sai da boca dele, você não estaria chorando nessa noite. Pelo menos não de tristeza. Você estaria com as mãos levantadas, porque entendeu que os nossos problemas ante a palavra dele são nada. Eu quero ministrar sobre vocês. Eu quero ministrar sobre vocês. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos.